na carta de Paulo aos Colossenses. E o tema desta série em Colossenses é Jesus acima de tudo. Jesus acima de tudo. Colossenses capítulo 1, hoje a nossa reflexão, a mensagem da palavra, está nos versículos 9 ao 12. Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Então, que o Senhor desvende os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da sua palavra. Irmãos, tem uma música infantil que diz assim, vocês conhecem, né? Eu vou crescer, eu vou crescer. Crescer, crescer, crescer. Crescer para meu Jesus. E quando eu estiver, como é o gesto? E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. É claro que a música, ela expressa o desejo da criança, quando crescer, servir ao Senhor, né? Dedicar-se ao serviço de Deus. Mas quando nós falamos de crescimento espiritual, o crescimento espiritual, ele não é alcançado quando se atinge uma determinada idade ou uma determinada altura. Crescimento espiritual é uma caminhada longa, cujo fim se dá quando Cristo se manifestar. Então, até lá, até a vinda do nosso Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós precisamos crescer, crescer, crescer. E crescimento espiritual não diz respeito à estatura, mas envolve toda a nossa caminhada cristã do momento da conversão até o retorno de Cristo Jesus. Então, nessa passagem aqui de Colossenses 1, do 9 a 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre crescimento espiritual. Veja que o versículo 9, Paulo começa expressando uma oração que ele faz a Deus pelos colossenses. Paulo diz assim, versículo 9, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Nos versículos 3 a 8, o apóstolo Paulo acabou de declarar a sua alegria, o motivo de gratidão que ele tem a Deus pela vida dos tessalonicenses. Paulo diz no versículo 3, sempre dou graças por vocês quando oramos, quando oro. Qual é o motivo da gratidão de Paulo a Deus pelos colossenses? Os colossenses eram irmãos que tinham fé em Cristo. Essa fé era demonstrada pelo amor que eles têm uns pelos outros e é fundamentada na esperança que eles têm da vida eterna, uma esperança celestial. Além de ser uma igreja cujo crescimento e frutificação era notória, era uma igreja que mantinha frutos espirituais. Mostrando que aquela igreja de Colossos, mesmo diante dos ataques rasteiros dos falsos mestres, daquilo que nós chamamos de heresia colossense, mesmo com aquela ameaça à vitalidade da igreja, com as doutrinas, aquela igreja crescia de modo saudável. Então agora Paulo menciona que diante daquilo que ele ouviu da igreja, que ele agradece a Deus pela vida da igreja, aquilo que ele ouviu de Epáfras, o pastor da igreja de Colossos, ele ora agora sem cessar, porque aqueles irmãos, para que aqueles irmãos cresçam espiritualmente. Então, nesses versículos 9 até o 12, nós temos uma oração do apóstolo Paulo pelos colossenses, para que eles
cresçam espiritualmente. E a nossa proposta hoje à noite é mostrar aos irmãos o que significa crescimento espiritual com base nessa oração que o apóstolo Paulo faz pelos colossenses. E pelo menos duas respostas simples aqui. A primeira está no versículo 9. Crescimento espiritual significa crescer no conhecimento da vontade de Deus. Crescimento espiritual significa crescer no conhecimento da vontade de Deus. Então, a oração do apóstolo Paulo, qual é? No versículo 9. Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ano passado, teve um período de fortes chuvas em algumas regiões do Nordeste. E como eu gosto muito o fato do meu estado ter muitos açudes, né? Então eu acompanhei alguns canais do YouTube que iam descrevendo como é que estava o abastecimento nessas cidades devido às chuvas, né? Então, além da transposição do Rio São Francisco, em algumas regiões lá, também tinha as fortes chuvas colaborando para o abastecimento de grandes reservatórios que tem lá no Ceará. Então, muitos açudes subiram os níveis, outros chegaram a sangrar, os maiores não chegaram a sangrar, mas açudes de pequeno porte sangraram, pequeno porte assim, 400 milhões de metros cúbicos, né? Considerado pequeno porte. Então, muitos açudes subiram seus níveis, chegaram a sangrar, ou ultrapassaram as cotas, né? Então, alguns açudes têm uma primeira cota, tem uma segunda cota, tem uma terceira cota e tem outra, né? E ali vai liberando algumas comportas. Ou seja, muitos chegaram a transbordar os seus níveis, né? A oração do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, é que os crentes sejam como se fosse um açude de bilhões de metros cúbicos. Certo? Aqui no Brasil, no Nordeste, um dos maiores açudes é o açude de Castanhão. Ele tem 7 bilhões de metros cúbicos. 7 bilhões de metros cúbicos é muita coisa. É uma cidade enorme. Certo? Uma cidade de água. O apóstolo Paulo está dizendo para nós o seguinte: nós devemos ser esse açude que transborda de pleno conhecimento da vontade de Deus. É interessante porque as pessoas, elas procuram saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas. As pessoas querem saber qual é a vontade de Deus para elas. Querem descobrir qual é a vontade de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz, partindo do pressuposto de que é possível saber qual é a vontade de Deus, Paulo diz: eu desejo, eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, conhecer a vontade de Deus não é algo inacessível, ou não é algo difícil de encontrar. A palavra conhecimento dá origem àquela palavra gnosis, que dá origem a uma seita que surgiu na época do Novo Testamento, que é o gnosticismo, que fala do conhecimento. A palavra era bem conhecida aqui pelos colossenses, né? O apóstolo Paulo diz: não cessamos de orar e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Então, os colossenses conhecem bem essa palavra. E o que é que Paulo está dizendo aqui para eles? E é claro que os irmãos também conhecem a palavra conhecimento, certo? Mas, em relação àquela polêmica que havia na igreja, a heresia colossense, a palavra conhecimento, utilizada por Paulo aqui, ela ganhou uma força maior. Uma das coisas ensinadas pela heresia colossense era que a salvação só era possível por meio de um conhecimento secreto, ou uma gnose, algo na mente da pessoa, um aprofundamento intelectual, mental. E aquilo só era concedido para algumas pessoas privilegiadas, algumas pessoas que eram iniciadas. Eu falei na semana passada aqui para os irmãos, é como se fosse o seguinte: aqui, os irmãos estão ouvindo aqui uma mensagem que é o Evangelho puro e simples,
Mas ali na salinha da igreja, não estou falando das crianças, mas ali numa salinha especial, era para aprofundamento, para pessoas especiais, privilegiadas, que iriam receber um ensino mais profundo. E esse ensino mais profundo não está nem na Bíblia. Ele é tão profundo que ele vai além daquilo que os apóstolos sabiam. Agostinho Nicodemos é quem fala sobre isso. Então, quando Paulo fala sobre conhecimento, Paulo já quebra as pernas daqueles que estavam ensinando que conhecimento, que nós crentes podemos atingir um conhecimento espiritual especial, que vai além do conhecimento que nós podemos ter das Escrituras. Então, Paulo está falando de um transbordar do conhecimento da vontade de Deus, e não das heresias, dos falsos ensinos que eram ensinados ali. Além disso, o apóstolo Paulo diz que o desejo dele é que todos eles cheguem a esse pleno conhecimento da vontade de Deus, transbordem do conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, não é para alguns iniciados, não é para alguns especiais, não é para pastores, não é para pessoas que têm um intelecto, assim, especial. Transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus está acessível a todos os crentes em Cristo Jesus. Um outro ponto que vai contra aquela heresia colossense é que o conhecimento da vontade de Deus tem relação com a sua palavra e obediência. No caso dos hereges, o conhecimento é algo meramente especulativo, teorético. Ou seja, Deus nos mostra com clareza qual é a sua vontade. Não é algo que eu procuro só na minha cabeça, no meu coração. Faça o que o seu coração deseja. Deus quer o nosso bem, então faça o que o seu coração deseja. Faça o que você quer, porque Deus quer a sua alegria. Não. O conhecimento da vontade de Deus é encontrado nas Escrituras. Deus nos mostra com clareza o que Ele espera de nós, na sua palavra. O pastor Heber Campos Júnior, ele escreveu um livro chamado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Alguns de vocês já conhecem esse livro. Ele descreve bem um problema comum entre os crentes que buscam entender a vontade do Senhor para as suas vidas. E ele faz uma crítica, que é aquela tentativa de descobrir qual é a vontade de Deus. Ele fala que a visão confusa que muitos evangélicos têm acerca de descobrir a vontade de Deus passa uma noção de que Deus brinca de esconde-esconde com a sua vontade. Ou seja, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então eu vou para um lugar especial para orar, para saber. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então eu deixo de tomar decisões importantes até eu sentir paz quanto à vontade de Deus. E parece que Deus está brincando de esconde-esconde. Até eu descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Alguns tentam fazer testes. Gideão fez teste. Eu vou fazer um teste para saber se é a vontade de Deus. Deus, se é a vontade do Senhor que eu não fique endividado, então não permita que eu compre aquela coisa que eu não preciso. É um teste. Não deixe que eu compre aquilo que eu estou querendo comprar. Não é? Algumas pessoas acham que descobrir a vontade de Deus é isso. Fala-se em descobrir a vontade de Deus, como se a vontade de Deus estivesse escondida em algum lugar. E o que nós aprendemos da Bíblia é, ou Deus revela a sua vontade, ou Deus revelou a sua vontade, e nós não percebemos ainda, ou nós não lemos direito ainda na Bíblia, ou Deus não revelou a sua vontade, portanto, não tem necessidade de nós sabermos qual é a vontade de Deus sobre determinadas questões. O ponto é o seguinte: o que Deus deseja que saibamos está claro nas Escrituras. Até mesmo questões que nós não sabemos como agir ou que decisão tomar. Existem princípios na Bíblia, na Escritura, para que nós tomemos decisões sábias. O ponto de partida é sempre a Escritura. Por exemplo, a Bíblia não diz para o irmão qual casa ele deve comprar. Mas ainda assim a decisão dele vai ser baseada
na vontade de Deus. Como? Se ele agir com sabedoria, se ele analisar prós e contras, se ele analisar várias coisas. Porque existe um livro na Bíblia chamado Provérbios, que nos ensina a tomar decisões com prudência, com investigação, com pensar, com reflexão. Não é isso? Fazer isso é agir segundo a vontade de Deus. Eu não preciso descobrir. Deus, se é a tua vontade que eu compre aquela casa, manda uma mensagem. E aí você está andando na rua e alguém diz para você, Deus vai te dar uma grande bênção na sua vida. Deus vai dar algo maravilhoso para a sua vida. E aí você diz, Deus falou comigo. Eu orei hoje. Irmãos, não vamos brincar com a vontade, não vamos brincar com Deus dessa forma. Nós não precisamos disso. Olhe para as Escrituras vão deixar claro qual é a vontade de Deus, e sobre aquilo que não é claro, as Escrituras vão nos dar orientação para nós pensarmos, agirmos com sabedoria em cada questão da vida. Se nós queremos crescer espiritualmente, crescer no conhecimento da vontade de Deus, nós precisamos ser pessoas engajadas e dedicadas em se aprofundar no estudo das Escrituras. Crescer no conhecimento de Deus requer sabedoria espiritual e entendimento espiritual. Pode passar. Então, olha aqui que ele diz no versículo 9. Ele diz que não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Aí ele diz, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Essas duas expressões, sabedoria e entendimento, tem esse qualitativo aí, espiritual. Ambas são espirituais, sabedoria espiritual e entendimento espiritual. As duas palavras, elas chegam até ser um sinônimo, né? Sabedoria e entendimento. Quando nós lemos Provérbios, são palavras que são utilizadas de modo intercambiável. Entendimento, sabedoria, siso, juízo. Né? Agora, aqui no apóstolo Paulo, ela tem uma sutil diferença. Então, as duas palavras, elas chegam a ser sinônimas, né? Sabedoria e entendimento. Então, enquanto sabedoria refere-se ao saber como a Bíblia nos ordena a viver, o entendimento fala da capacidade de discernir entre as coisas. Na primeira, na sabedoria, eu sei identificar na palavra de Deus qual é a vontade de Deus. Isso é sabedoria espiritual. A segunda palavra, entendimento, é como aplicar a vontade de Deus na vida. Isso é entendimento espiritual. Ambas, por serem espirituais, requerem o auxílio do Espírito Santo. O pressuposto aqui é o seguinte: na Bíblia, eu compreendo, eu aprendo a identificar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mas, para viver a vontade, para entender e para viver a vontade de Deus, para ter sabedoria e entendimento, eu preciso do auxílio da iluminação do Espírito Santo, porque a sabedoria e o entendimento são espirituais. Ou seja, você sabe que existe uma diferença entre sabedoria e inteligência. Uma pessoa inteligente, ela sabe fazer ela sabe certas coisas, ela tem certas especialidades. Mas sabedoria é algo mais profundo. E pensando em termos espirituais, você vai ter pessoas que conhecem muito bem da Bíblia, muitas coisas da Bíblia. Mas a falta de sabedoria espiritual, ou entendimento espiritual, faz com que elas vivam exatamente o oposto do que a Bíblia diz. Ou seja, o pressuposto aqui é que para conhecer a vontade de Deus, precisamos ser crentes, isso é óbvio. Precisamos do auxílio de Deus, porque a sabedoria, do Espírito Santo, porque a sabedoria e o entendimento são espirituais. Como os irmãos sabem, eu estou aprendendo a dirigir, estou aí conhecendo o primeiro carro. E à medida que eu vou andando, eu vou conhecendo mais o carro. O carro ele tem um painel
de instrumentos. Certo? No painel de instrumentos você tem velocímetro, que indica a velocidade. Tem o indicador de combustível, o nível de combustível, né? O tacômetro, chamado também conhecido como conta-giros. Ele mede o esforço que o motor faz e até sugere uma mudança na marcha. Não é isso? O Arthur está aí, ele pode dizer alguma coisa. Tem no painel, tem lá um indicador de temperatura. E lá você fica sempre alerta, porque uma subida na temperatura indica um problema. Uma possibilidade de um problema para o motor. Você tem o botão de alerta, o pisca-alerta, né? E além de outros indicadores que vai ter no painel de um carro. O de moto também, o painel de uma moto também vai ter seus indicadores. No geral, o painel do carro, de um automóvel, ele vai indicar os níveis, os limites, os problemas, os alertas, e tudo aquilo vai me ajudar a observar melhor como é que eu pressiono a embreagem, como é que eu pressiono o acelerador, o câmbio, os níveis de água, os níveis de gasolina, por exemplo. Vamos dizer que eu olho para o painel do meu carro e eu vejo lá um indicativo de que o carro, o nível de combustível está na reserva. O que é que eu preciso fazer? Deus proverá, eu vou andar assim mesmo. É isso? Não, o indicador diz que o carro está na reserva, a gasolina. Eu vou precisar fazer o quê? Colocar combustível. Eu preciso me deslocar a um posto de combustível e colocar gasolina. Então, vamos lá. Eu identifiquei lá no painel dizendo, precisa colocar gasolina. Isso é o quê? Eu vou chamar isso de sabedoria. Certo? Eu aprendi a identificar algo que eu preciso estar alerta. O ponteiro de gasolina está no nível baixo. Vou chamar isso de sabedoria. Agora, como é que eu vou aplicar essa sabedoria? Eu me desloco até um posto de gasolina e coloco gasolina no carro. Certo? Então, nós vamos chamar essa atitude de entendimento. Eu entendi o que eu devo fazer e fui lá e executei o que eu devo fazer. Sabedoria e entendimento andam juntas. É algo que vai para o coração, para a mente, e vai para a execução, a prática. Eu entendi, fiz a leitura do painel, e a partir daquilo eu tomei minhas decisões. Deus quer que nós conheçamos plenamente a sua vontade, assim. A palavra de Deus é o painel do carro. Deus quer que nós aplicamos a sua vontade na vida. Isso é o entendimento, sabedoria e entendimento. E à medida que nós conhecemos a Escritura, o painel, mais fácil nós vamos lidar com os desafios da estrada, do carro, da vida, as crises, as lutas, as tentações, as decisões que eu preciso tomar. É preciso que nós sejamos especialistas na palavra de Deus. Não especialista, um teólogo, mas pessoas que pegam a Bíblia e lêem com muito desejo de entender o que é que Deus quer para nós. Esse compromisso é importante, porque ao entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nós não vamos andar por aí preocupados em entender o que é que Deus quer para mim, o que é que Deus quer para a minha família. Eu não sei o que Deus quer para mim. Deus tem algo para mim, mas eu não sei. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, memorize a Bíblia, ore a Bíblia, coma a Bíblia, né? A palavra de Deus. Uma segunda descrição do que significa crescimento espiritual, de acordo com o apóstolo Paulo, e aí se o slide estiver ok, está ok, é isso aí. Crescimento espiritual significa viver de modo digno do Senhor. Olha o que diz aqui o versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra
e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então repare, meus irmãos, que Paulo retrata a vida cristã como uma caminhada. Essa palavra aqui, viverdes, na minha Bíblia, a versão revista e atualizada, né, aparece, a fim de viverdes de modo digno. Essa palavra viver é literalmente andar, caminhar. Ou seja, a vida cristã é retratada como uma caminhada. Cristãos são pessoas que estão em movimento, rumo ao crescimento. Mas esse crescimento, ele deve ser acompanhado por um desejo intenso de agradar a Deus. Porque Paulo diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Como é que se vive de modo digno do Senhor? Vivendo para o seu inteiro agrado. Viver de modo digno do Senhor, Paulo responde, é viver para o seu inteiro agrado. Ou seja, viver de modo digno é agradar a Deus em tudo. E veja que isso tem relação com o que Paulo acabou de dizer. Transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus implica em viver do jeito que Deus espera de nós. Ou seja, agradando inteiramente, em tudo. Porque para a nossa vida, Jesus está acima de tudo. Portanto, nós precisamos viver para o seu inteiro agrado. Mas também o apóstolo Paulo nos mostra como nós podemos, Natan, agradar a Deus. Como nós podemos agradar a Deus? Frutificando em toda a boa obra. Ele diz isso no versículo 10. Frutificando em toda a boa obra. Fruto é aquilo que Deus realiza através de nós. Jesus nos ensinou, a passagem que nós lemos durante o culto, que Ele é a videira verdadeira e nós, os seus discípulos, somos os ramos. E para que nós possamos dar frutos, o que é necessário? Permanecer nele, em Cristo, porque Ele é a videira. O que é que acontece se você corta um ramo da videira? Ela vai secar, as folhas vão secar, o ramo vai secar, e aquilo vai virar palha, o combustível para o fogo, né? Apenas. Mas aqueles que permanecem em Cristo, esses dão muito fruto. E Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Então, uma boa sinalização, meus irmãos, de que nós estamos crescendo espiritualmente e que nós estamos agradando a Deus, são os frutos que nós demonstramos, as boas obras para as quais nós fomos salvos e realizamos. Pessoas que se dizem cristãs, cujos frutos são difíceis de encontrar, de identificar, devem questionar a sua fé. Que fé é essa que a pessoa diz ter e as obras estão escondidas? Ou pelo menos só faz o que não presta? Que cristão não apresenta sinais de amor, de fé, no amor, no cuidado, numa vida transformada, em palavras que transmitem graça, em comportamento que testifica mais do que as suas palavras? O cristão que demonstra crescimento espiritual é aquele cujas obras refletem o caráter de Cristo, a videira verdadeira. Segundo lugar, nós agradamos a Deus crescendo no pleno conhecimento de Deus. No final do versículo 10 ele diz, crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que deve nos deixar felizes e satisfeitos? Qual é aquela coisa que vai nos deixar plenamente felizes, satisfeitos, cheios de orgulho, orgulho aqui no bom sentido, se é que pode ser, mas cheios de felicidade e satisfação? O que é que pode nos deixar assim? Através do profeta Jeremias, o Senhor disse assim, lá em Jeremias 9, 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor,
E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O que agrada a Deus? É alguém ser feliz, alguém estar satisfeito, porque conhece a Deus, conhece o seu caráter. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Que nós agradamos a Deus conhecendo a Deus. Como nós agradamos a Deus? Conhecendo-o por meio da sua palavra. Terceiro lugar, nós agradamos a Deus também sendo fortalecidos com o seu poder. Olha o versículo 11, que Paulo diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Agradamos a Deus sendo fortalecidos com seu poder. Paulo diz aqui que ora para que os colossenses andem de modo digno do Senhor, sendo por Deus fortalecidos. E esse fortalecimento vem de Deus. Ele diz aqui, a força da sua glória. Quer dizer, é um poder de Deus que é derramado sobre o crente. E que nós vivenciamos através da perseverança, da paciência e da alegria, como diz o versículo 11. Ou seja, como é que nós sabemos, meus irmãos, que estamos crescendo espiritualmente? Quando nós não somos facilmente arrastados pelas pressões da vida, pelas tentações, pelas provações, mas com a força do Senhor nós perseveramos, nós somos pacientes, nós somos alegres. Isso é crescimento espiritual. O crente que está crescendo, que está amadurecendo, ele não é levado facilmente pelas pressões da vida, pelas tentações. Nós agradamos a Deus quando, em meio às provações, nós provamos da suficiência de Cristo em nossa fraqueza. Paulo diz que quando ele é fraco, acontece o contrário, ele é forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza, nós desfrutamos do quanto Cristo é suficiente para nós. A minha graça te basta, ele diz para Paulo. É verdade que nós somos fracos, mas nós não podemos deixar de nos levar pela nossa fraqueza. Porque nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor para perseverarmos com paciência e alegria. É o que Paulo diz aqui. Em quarto lugar, nós agradamos a Deus também, dando graças a Ele pela salvação. Olha o que diz o versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Dando graças. Dando graças. E Paulo é um rapaz que gosta de graça, né? É cheio de graça o apóstolo Paulo. Paulo era aquele tipo de pregador, meus irmãos, que ninguém poderia dizer assim: Paulo, você prega, mas não vive o que prega. Ele diz em 1 Tessalonicenses 5, 18, né? Em tudo dai graças. E o apóstolo Paulo era assim. Em tudo ele dava graça. Ele agradecia pelos coríntios, os irmãos, pensam os irmãos problemáticos. O apóstolo Paulo agradecia pela vida deles. O apóstolo Paulo estava preso e dizia que estava agradecido, estava feliz. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós que nós precisamos ser pessoas que, se nós estamos crescendo espiritualmente, nós somos gratos a Deus. Em especial, nós somos gratos a Deus, Pai, pela salvação. Olha o que diz o versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha isso, irmãos. Em nossa caminhada cristã, nós devemos viver em gratidão a Deus. Seja na alegria ou na tristeza que nós venhamos a enfrentar, nós podemos ser gratos a Deus por ter enviado seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele nos fez idôneos para herdarmos a herança na luz de Cristo. A palavra, eu não sei se eu
Acho que não, coloquei não. A palavra idôneos é interessante aqui nesse texto. Idôneo, eu brinco, né? Porque algumas pessoas falam assim, graças a Deus, Deus me deu uma esposa idônea, né? E idônea parece uma coisa especial, né? Mas a palavra idônea significa tornar, ou ser tornado adequado, habilitado. A implicação é muito óbvia aqui. A humanidade, devido ao seu pecado contra Deus, é inadequada para Deus. Inadequada. Por conta do nosso pecado, somos inadequados para Deus. Não temos parte com Deus. Estamos perdidos. Mas, por meio de Cristo, o que é que Deus fez conosco? Nos adequou, nos habilitou, nos tornou idôneos. Deus nos fez seus filhos, nos adotou, nos colocou na sua família. Por causa disso, nós temos uma herança nos céus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o nosso crescimento espiritual também é medido pela nossa gratidão a Deus, pela salvação. E não é só agradecer, Deus, obrigado pela minha salvação, mas é Deus, obrigado porque eu estava perdido. Eu estava completamente perdido, inadequado, mas o Senhor foi lá e deu um jeito em mim, pela obra de Jesus na cruz. Ao orar pelo crescimento espiritual dos colossenses, Paulo deseja que eles expressem esse crescimento espiritual por meio da gratidão, pela graça da salvação. E se você não é alguém que se emociona, não é uma pessoa que se arrepia quando pensa naquilo que aconteceu no Calvário, se você não é uma pessoa que se alegra por causa da salvação, talvez você não tenha entendido a profundidade do amor de Deus na cruz. Porque o que aconteceu ali, no ano 33, na morte de Cristo na cruz, por meio daquele ato, Deus nos adequou, nos transformou em seus filhos, por meio da sua graça. Então nós não podemos ser o tipo de pessoas que pensa, lê o Evangelho e não transborda de gratidão. Não tem como não se emocionar, não tem como isso não mexer com o nosso coração. Deus nos fez idôneos, ou seja, a gente não era idôneo, não era adequado. E um sinal de que nós estamos agradando a Deus é gratidão pela graça da salvação. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós temos até herança. Quem diria? Não nasceu em família importante. E tem até herança agora. Para você ver o que é adoção. Por meio de Cristo, Deus nos colocou na sua família. Então, isso é uma prova de que nós estamos crescendo espiritualmente. É quando nós olhamos para o Evangelho diferente, sempre com gratidão, porque sabe que o que aconteceu ali foi especial demais e que eu não merecia, você não merecia. A gratidão tem que ser diária. Finalizo perguntando: como crescer espiritualmente? Como crescer espiritualmente? Primeiro, conheça a vontade de Deus na Bíblia, na Escritura. Leia, medite, memorize a Bíblia.
A vontade de Deus está aqui. O que você precisa saber está aqui. Pastor, eu quero namorar com uma pessoa, ela não conhece a Deus, ela não quer saber de Deus, ela não é cristã, ele não é cristão. Mas eu quero saber se é a vontade, eu vou orar para saber se é a vontade de Deus para a minha vida, que eu namore, que eu me case com essa pessoa. Está claro na Bíblia. Leia a Bíblia. Não espiritualize o pecado. Leia a Bíblia. Segundo, ore para que o Espírito Santo o ilumine para compreender a Bíblia. A vontade de Deus está aqui. Às vezes, nós não compreendemos por uma série de fatores. Pode ser a falta de atenção. Nem sempre quando a gente lê ou ouve uma pregação, estamos atentos. Não é? Aí você diz, o quê, pastor? Aí você quebra minhas pernas. Nem sempre quando ouvimos a pregação ou lemos a Bíblia, nós estamos atentos. Então a dificuldade para entender a Bíblia, a vontade de Deus, é o quê? Pode ser falta de atenção. Pode também ser falta de oração. Porque o Espírito Santo ele vai nos ajudar a entender todas as coisas. Então é necessário pedir a orientação do Espírito Santo para compreender. E eu acho que vale um outro ponto também. Nós estamos numa guerra espiritual. Satanás não quer que entendamos a vontade de Deus. Não quer que façamos a vontade de Deus. Então ele vai fazer de tudo para colocar obstáculos à leitura da palavra, à oração. Então nós precisamos orar dizendo, Pai, nos livre do maligno, nos livre do mal, para compreender a vontade de Deus. Terceiro lugar, como crescer espiritualmente? Peça para que o Espírito Santo guie para pôr em prática a vontade de Deus. Então, uma das coisas difíceis quando a gente lê a Bíblia é colocar em prática. É a sabedoria para colocar o entendimento espiritual em prática. Então, peça a ajuda do Espírito Santo para lhe guiar em direção à aplicação da vontade de Deus. Em quarto lugar, como crescer espiritualmente? Apresente frutos de uma fé viva por meio do amor ao próximo. Pessoas crescem espiritualmente quando se preocupam uns com os outros, quando demonstram amor através da proteção, quando demonstram graça na vida de outras pessoas, quando são perdoadoras, quando são servas dos outros. Serviço é o que nos ajuda a crescer também. Sirva ao Senhor e sirva aos outros. Não queira ser servido, sempre. Busque servir aos outros. Em quinto lugar, seja perseverante em sua caminhada, à medida em que Deus te fortalece. Então, Paulo ora, aqui no versículo 11, para que os irmãos sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória de Deus. Aí ele fala, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Então, é necessário na nossa caminhada, porque toda caminhada, dependendo do percurso, né? Mas entendendo a vida cristã como um caminho cheio de percursos malucos, tem estrada boa, tem estrada ruim, tem pedra, tem chão de barro, tem água. Nosso caminho é cheio de altos e baixos, tem montanha para escalar. É necessário o quê? Perseverança para crescer espiritualmente. Às vezes é o seguinte, a pessoa já joga a toalha quando pensa, poxa, era para eu ter crescido mais na fé, era para eu ser uma pessoa mais madura, era para eu entender mais sobre isso, mas eu não consigo. Aí a pessoa joga a toalha e diz, eu não vou mais para a igreja porque eu sou fraco demais. Não pode ser assim. Persevere na caminhada cristã. Isso vai ajudá-lo. Deus vai fortalecer. Deus vai te ajudar. Seja paciente e seja alegre
no Senhor. E por último, agradeça sempre por Deus te adequar para ser parte da sua família. Agradeça sempre por Deus te adequar para ser parte da sua família. É o que Paulo diz no versículo 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Como crescer espiritualmente? Seja grato a Deus sempre. Não é por acaso. A gratidão. Um dos maiores sinais que Paulo nos apresenta aqui, de que nós estamos crescendo, é um coração grato a Deus pela obra de Cristo na cruz. Você tem essa gratidão a Deus? Você tem esse senso, essa alegria em saber que se não fosse Cristo, estava perdido? Então agradeça sempre. Diga obrigado, Senhor. Eu era inadequado. E ainda sou. Por mim mesmo ainda sou. Mas o Senhor deu um jeito em mim. E me colocou na sua família. Muito obrigado, Senhor. E agradeça sempre por isso. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, pela obra tão magnífica do Evangelho, que colocou pessoas como eu, como meus irmãos, como parte da tua família. Obrigado, Deus, por não levar em conta os nossos pecados. E por causa do sacrifício de Cristo, o Senhor nos justificar. Ajuda, Pai, nosso crescimento espiritual. Ajude-nos, Deus. Que a tua palavra nos transforme diariamente, nos ajuda a ter maturidade, a identificar, a perceber pelas Escrituras a tua vontade e agir de acordo com ela. Nos dá, Deus, essa sabedoria, esse entendimento espiritual para agirmos de acordo com o que o Senhor espera de nós e possamos agradar o Senhor em tudo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.